Metapadrão, o padrão de todos os padrões. Metapadrão é o que há de comum nos processos de comunicação bem-sucedidos. É como os comunicadores bem-sucedidos fazem seu trabalho. Quando você analisa os processos de comunicação bem-sucedidos, você encontra esse padrão, ou esse metapadrão, presente nos processos de comunicação. O metapadrão tem 4 etapas: associar o interlocutor ao problema, dissociar o interlocutor do problema, associar o interlocutor aos recursos e aplicar os recursos para colapsar o problema. Associar o interlocutor ao problema é fazer com que a outra pessoa sinta o problema na pele. Por que isso é necessário? Porque somente quando a pessoa sente o problema na pele, ela tem a motivação para fazer alguma mudança. Se ela está feliz da vida, se ela está tranquila, não tem nenhum problema na vida, então não há motivo para ela fazer qualquer mudança. A segunda etapa é dissociar a pessoa do problema. É importante a pessoa se associar ao problema e sentir o problema na pele, mas ela não pode permanecer no estado de problema, porque dessa forma ela não vai conseguir resolver o problema, não vai conseguir enxergar a solução. Por isso, o comunicador ajuda essa pessoa a se dissociar do problema. Uma vez dissociado do problema, a próxima etapa é fazer com que o interlocutor se associe aos recursos. Isso significa permitir que a pessoa tenha uma experiência de ter esse recurso. Por exemplo, fazer uma experiência de 7 dias, usar uma amostra gratuita. E finalmente vem a fase do colapso. É chegada a hora de aplicar os recursos ao problema. Aplicar os recursos ao problema para quê? Para resolver o problema. Isso é o colapsar o problema. Colapsar o problema significa fazer o problema desaparecer. Também significa alcançar o objetivo. Significa também fazer as mudanças. Isso é o colapso do problema. Como se faz isso? Aplicando a técnica aprendida ao problema. Ou então a pessoa tomando o remédio, tomando uma decisão, utilizando um equipamento para resolver o problema. O recurso a ser aplicado para colapsar o problema deve ser mais forte do que o próprio problema. Isso é muito importante. Senão, o recurso vai ser insuficiente. Isso significa que a técnica que vai ser aplicada para uma determinada situação, essa técnica deve ser realmente eficaz para resolver aquele problema. Ou então estado de recurso. Pode ser estado de recurso emocional, físico, mental. Esse estado de recurso tem que ser mais forte do que o próprio estado problemático. Imagine que a pessoa está com uma ansiedade muito grande de 8. O estado de recurso a ser aplicado poderia ser autoconfiança, tranquilidade, mas essa autoconfiança tem que ser muito forte, maior do que o 8 de ansiedade. Caso contrário, não vai resolver. Pode aliviar, mas não chega a resolver. Ou então o remédio que a pessoa vai tomar deve ser forte o suficiente para combater um problema. Problemas como de febre, de bactéria, de dor. A clareza para tomar uma decisão tem que ser o forte o suficiente. A pessoa tem que ter clareza suficiente para tomar uma boa decisão. Ou então o equipamento que vai ser utilizado para resolver o problema tem que ter a capacidade compatível com o tamanho do problema. Você não pode resolver um problema industrial pesado com um equipamento que é um brinquedo. Ou então, o recurso financeiro é suficiente para resolver o problema financeiro.
ou então a motivação é suficientemente forte para a pessoa tomar a iniciativa, fazer alguma mudança. Como eu já disse várias vezes, o metapadrão pode ser utilizado em qualquer processo de comunicação. E quando você usa o metapadrão em qualquer processo de comunicação, você tem a oportunidade, você tem a chance de ter esse processo de comunicação mais eficaz. Você pode usar o metapadrão para fazer uma apresentação ou preparar uma apresentação. Numa negociação você pode usar, num processo de terapia, de coaching. Você pode usar o metapadrão para ensino, planejamento de ensino e a própria aula, treinamento, em vendas, para preparar reuniões, conduzir reuniões, planejamento de negócios, lançamento de produto, inauguração de uma nova loja, preparar roteiros de peça, de filme, show, para escrever livros, preparar palestras, enfim. Onde há comunicação, existe espaço para o metapadrão. Vai fazer uma grande diferença usar o metapadrão e não usar o metapadrão. Porque o metapadrão é o padrão comum aos processos de comunicação bem-sucedidos. Conhecer o metapadrão, saber utilizar o metapadrão, permite você perceber em que fase do processo você está, se você está na fase de associar ao problema, ou dissociar do problema, ou associar ao recurso, ou colapso. Percebendo isso, você pode decidir voltar para a etapa anterior, ou então permanecer mais tempo na etapa atual, para que você consiga alcançar o objetivo. E o objetivo final é exatamente aqui, colapsar o problema. Então, quem conhece metapadrão, quem utiliza metapadrão, não se perde no processo de comunicação. E por isso consegue sempre os melhores resultados.